Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, estejam com todos nós. Vamos dar início hoje, primeira semana de setembro, hoje é dia 2, aos estudos desse mês. E agradecemos os nossos amigos, irmãos internautas que vão nos assistir, que compartilhem, divulguem, para que essa mensagem chegue cada vez mais e mais pessoas, né? Vamos agora, para iniciar, ouvir e cantar a música do Padre Germano, que é o mentor da nossa casa. Meu Deus, não veio hoje. Nenhum dos dois. Hoje é no som eletrônico. Tá muito alto? Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Muito bem, com essa música, né? Tão inspiradora. Vamos agora colocar aqui
o tema e vamos ler uma página de abertura para a gente iniciar, preparar o nosso ambiente. E aqui é o livro Caminho, Verdade e Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É o item 66. Como pedes? Até agora nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. João 16, 24. São palavras de Jesus. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa. É entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Inúmeras vezes, o que a gente pede, obviamente, não é o que a gente necessita naquele momento, ou não é para chegar naquele momento. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime, encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância das tuas preces, observe como você ora, o que você pede, o que você deseja. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade das suas rogativas. Então é importante a gente perceber para que a gente possa pedir e orar com o coração, com o amor, entendendo que nem sempre é na hora que a gente deseja. Né? Quando ele fala que com oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Me lembra a criança pequena, quando o pai e a mãe mandam tomar banho, que só lava o pé e o rosto, né? E sai achando que fez o que tinha que fazer. Então, não é só lavar o pé e o rosto, a oração tem que vir de dentro. E a gente já cansou de falar aqui, pode ser algo simples. Um simples Senhor me ajuda já é uma oração, tem que sair de dentro da gente. Então vamos fazer a nossa oração. Querido Deus, amado Mestre Jesus, germano mentor da nossa amada casa, nossa Mãe Maria Santíssima e toda a espiritualidade de trabalhadores da nossa casa, que possamos, ao iniciar o mês de setembro, conseguirmos ao longo desse mês, um mês tão importante, a gente consiga paz, saúde e bem. E que a gente possa ter cada vez mais a nossa casa protegida e a cada um dos irmãos que estão aqui, para que possamos cumprir todas as nossas ações da melhor forma possível, para que a gente possa frequentar a nossa casa, ouvir os estudos, abrir a nossa mente, pensar lá no íntimo na nossa vida e aproveitar todos os ensinamentos que a gente tem aqui para que a gente trabalhe a tão falada reforma íntima. Então vamos iniciar o estudo de hoje com a nossa querida irmã Maeli, que é uma companheira da nossa casa e que a espiritualidade a ilumine cada vez mais para que ela possa trazer ao coração de cada um aquilo que cada um precisa ouvir. Que assim seja, graças a Deus. Maeli, obrigada como sempre.
que você já é parceira e amiga da nossa casa. Seja Que bem-vinda. bom, é bom se sentir em casa, né? Obrigada, Regina. Obrigada. Boa noite, queridos. Tudo bem? Tô verdinha, tô, né? Tá. Então vamos lá. Transformemo-nos. É a provocação de hoje para a gente pensar. Porque muitas das vezes a gente quer as coisas, como a página falou, mas a gente não quer muito pagar o preço para ter essas coisas, né? Isso vale para tudo. Vale para as coisas materiais que eu desejo, que eu almejo, e vale principalmente para as questões espirituais. Senão a gente não teria a oportunidade tantas vezes de vivenciar vários corpos, várias experiências. A gente tem essa possibilidade para que a gente possa começar a aprender a pagar o preço, ou seja, a se esforçar, a ir, né, em busca daquilo que a gente quer. Estou usando o termo pagar o preço porque fica fácil da gente entender. Mas é claro que a gente já sabe que a gente não está pagando, né? Não é um banco que a gente vai lá, pega o crédito e tem que ficar pagando aquela coisa toda, né? A gente, na verdade, precisa quitar as nossas questões com quem? Com a nossa própria consciência. Porque a lei está em nós. Então, o papai não precisa cobrar de ninguém, já está aqui, ó. É como a criança quando vai tomar o banho. Ela sabe o que está fazendo. Ela sabe que ela não está tomando banho por inteiro. Ela sabe que ela só está lavando o pé e o rosto. Ela não está ingênua. Assim nós também não estamos. A nossa consciência traz aquilo que a gente precisa fazer. A questão é, será que a gente quer? Esse é o pagar o preço. Será que a gente quer? Porque para querer verdadeiramente, eu preciso me transformar. Transformar em quê, Maeli? Em outra pessoa. Diferente dessa que você traz até hoje. Entra ano, sai ano, você vê, a gente já está em setembro. Entra ano, sai ano, entra mês e sai mês, o que que a gente fala? Vai ser diferente, vou mudar. Depois que eu ganhar aquele dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Depois que eu tiver aquela pessoa que eu estou apaixonada, eu vou mudar, vou me transformar. Gente, não é assim. Transformação é trabalho. Como é que um jardim se faz? Se transformando todos os dias. Todos os dias você vai precisar olhar para aquele jardim, regar, ver se não entrou nenhuma praga que vai matar aquela plantação e assim sucessivamente. Se é assim com a natureza, o que você acha que vai ser com você? A mesma coisa. Você é um ser natural, você é um ser que pertence à natureza. Por que a gente acha que a gente não pertence à natureza? E é por isso que a gente cai naqueles contos de fada do sobrenatural, né? Emagreça não sei quantos quilos em uma semana. Por que a gente cai nessas coisas? Porque a gente ainda acredita no sobrenatural. Todo mundo aqui viu o filme Matrix? Ou a maioria viu? Todo mundo acha que tem uma pílulazinha que vai colocar na boca e a coisa vai mudar. Mas não é bem assim. E aí, para a nossa conversa de hoje, eu escolhi uma página do Emmanuel que está no Vinha de Luz, capítulo 64. Emmanuel fala para nós, fermento velho. Se você tem na cozinha um fermento velho, você consegue fazer um bom bolo? O que você vai ter que fazer com esse fermento? Jogar fora, você comprar um novo. Porque aquele fermento velho não vai fazer o que com a massa? Não vai levedar a massa, não vai fazer a massa crescer. Portanto, o bolo não vai ficar fofinho, o bolo vai ficar duro, ninguém vai querer, não é?
Dona de casa sabe muito bem de alquimia, né? Então, fermento velho não serve para nada. Aí o Emmanuel vai dizer assim para nós, já destacando a epístola de Paulo, propositalmente, está lá em Coríntios 5, 7. Paulo disse assim, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. A questão é, como é que limpa o fermento velho, né? Tá tudo misturado ali, como é que você tira? Então, é de propósito que a gente escolheu essa página, para que a gente vá percebendo quais são as orientações que a espiritualidade já nos dá em relação a isso. E aonde está esse fermento velho? Em nós. A gente não é bolo, né? Ele começa dizendo assim, existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Primeira frase, não precisava ler mais nada, bastava ler só isso. E a gente ia ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. Onde está o fermento velho? No seu pé? No braço? Aonde? Na mente. Fermento velho está na mente. A mente significa cérebro? Se eu tirar o cérebro, tem um fermento. Vai dar certo esse negócio? Não. O que é a mente, então? A mente está onde? Qual é a sede dela? No espírito. Quando você desencarnar, o que você vai levar? De novo a sua essência, de novo a mente, a consciência, que você já tem. Então, aonde que ele está falando que a gente precisa limpar? Na raiz, na matriz. Não adianta querer limpar aqui fora. Não vai dar certo. Ainda que eu tome banho de corpo todo, não vou limpar. Porque a raiz precisa ser olhada lá onde estão as encrencas. Não tem nada a ver com o cérebro. Porque senão a gente corre o risco de olhar uma pessoa que tem uma deficiência mental e achar que nela o fermento está todo novo. Não. Porque a gente traz de outras experiências o quê? Vivências. E essas vivências estão aonde? Gravadas aonde? Na consciência, no espírito, na mente. Você não deixou tudo para lá. Você esqueceu algumas coisas que são necessárias para que você suporte e dê conta de viver essa experiência. E também porque o cérebro não suportaria, tá? A descarga é muito grande. Não há como. Vocês sabem que a gente tem 7 corpos, né? Sabem? Sabem? Quando a gente está encarnado, a gente está em 7 dimensões, 7 corpos. Sabem ou não? Não. Então, nós estamos em 7 corpos. Um desses corpos é mental. Então, eu tenho corpo físico, eu tenho corpo mental, eu tenho corpo emocional e por aí vai. São 7. Por quê? Porque o corpo físico não tem estrutura para suportar o espírito. Como é que faz então, Maëlle? O espírito manieta esse corpo. É como se fosse uma projeção. Sabe um holograma? Já viram um holograma? É a mesma coisa. Qual é a diferença? É que o espírito está ligado o quê? Questão básica do Livro dos Espíritos. Como é que o espírito está ligado ao corpo? Célula a célula. Lá na barriguinha da mãe, enquanto o corpo é formado, se o espírito já está consciente, quem forma esse corpo? Ele mesmo.
com a ajuda dos técnicos da espiritualidade. Célula a célula, não é? Mas ele está dentro do corpo da mãe? O espírito está aqui dentro da barriga? Não. Não. Por isso que a gente diz que não há como a questão da incorporação, que as pessoas acreditam que aquilo vai tomar conta do corpo. Não, o dono desse corpo aí, nesse momento, é você. A você foi dado esse corpo e a responsabilidade dele. Questões básicas só para a gente relembrar e entender. Então, estamos em 7 camadas. 7. Você não está diretamente, você está espelhado. Que corpo que ele está falando para a gente cuidar? Do corpo mental. E aí, esse corpo mental vai registrar todas as experiências que eu estou vivendo agora, somadas às que eu já tenho, e quando eu desencarnar, eu levo tudo. Não é? Porque quando eu desencarno, qual é o único corpo que morre além desse aqui, físico? Quem sabe? O duplo etéreo. É ele que morre. Junto com o corpo físico. Vai lá. Por que o duplo etéreo? Porque é nele que está o fluido vital. Acabou a carga, acabou a bateria, o celular deu pifou, a gente enterra tudo. O corpo carnal e o duplo etéreo. E os outros corpos, Maeli? Volta, se aglutinam nesse perispírito para voltar para a pátria espiritual. Perfeito? Até aí? Então, eu estou limpando um corpo mental que vai comigo. Por isso eu posso ter acesso ao passado. Vez ou outra eu posso ter um sonho que acessa, uma lembrança acordado. Eu já tive. Já tive lembrança de uma existência minha. Acordada. Eu vi uma cena. Eu estava num corpo masculino. Entendem? Então, às vezes, você tem lapsos de lembrança. Você fica assim, nossa, parece que eu já vim nesse lugar. É bem provável. Por quê? Porque a bagagem está toda lá. Beleza, até aí. Aí ele vai dizer, muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia das passadas reencarnações. Então, é muito comum em nós a gente querer saber o que a gente foi. Não é assim? O que eu fui? Eu não quero saber, não. Porque a emoção que eu acessei quando eu lembrei não foi agradável. Eu não quero saber. Claro que eu acessei por um propósito. Eles não deixam que você acesse se aquilo não tem fundamento para você. Aquela breve cena me explicou muita coisa. Mas não é agradável. Nem sempre vai ser, né? Por isso que a gente esquece. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possui uma vida pregressa, respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. O que ele está falando? O teu passado não traz coisas muito boas. Você não vem desde muito tempo trazendo uma bagagem efetivamente cristã. E é por isso que a gente precisa esquecer, porque senão a gente não dá conta. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade em administrando os patrimônios do mundo. Quando não, nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer na obra do Senhor. Então, em nome de Jesus, a gente já matou. A gente já fez bobagem. É só olhar para a história. Se olhar para a história um pouquinho, você vê que a coisa não estava muito boa. E se a gente estava lá, então melhor a gente pular essa parte, ainda bem que ficou lá e a gente tem que fazer agora.
Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Eu posso dizer que essa breve lembrança me levou a entender isso que ele está falando aqui. Não foi algo bacana. Foi algo que me marcou e me trouxe, como ele está dizendo aqui, questões inferiores, que eu ainda trago agora. E é nesse ponto que eu quero trazer vocês. Os aprendizes desse jaez, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos a claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos do nosso Senhor Jesus. Então, por que ele está dizendo logo no início que você precisa limpar esse fermento velho? Porque o que Paulo fala é: alimpai-vos, pois, do fermento velho. Porque essas experiências passadas, que hoje você não lembra com nitidez, mas que estão guardadas no cerne do teu ser, ainda te prejudicam agora. Prejudicam a quê? A crescer. Você não cresce, não vai mais, porque tem muito fermento velho. Você vai precisar fazer nova massa. Vai precisar ser massa nova, para que Jesus em você opere o crescimento. Então, quando você tem a concessão de lembrar de algo que não foi bacana, o que você percebe? Que você ainda traz aquelas mesmas questões. Então, o que você precisa? Trabalhar aquelas questões em você. E se a massa está misturada, como é que tira esse fermento? Como é que eu tiro algo que já está velho para que eu dê vida nova? Como é que eu faço com uma planta? Ela está lá, morrendo. Eu quero que ela viva. O que eu faço? Eu mexo na terra. Eu vou trocar aquilo ali. A mesma coisa aqui. Eu preciso ir trocando por novos pensamentos, novos comportamentos que vai devagar substituir aquele fermento velho. Esse é o fermento novo. É trazer claridade, é trazer consciência. Por isso a doutrina espírita tem como função primordial ampliar a nossa consciência. Não é se tornar a religião de todos. Esse não é o propósito da doutrina. O espiritismo é o futuro das religiões, é diferente. É outra coisa. Porque quando eu começo a me entender com esse volume de bagagem, o que eu preciso começar a fazer? Tirar o peso. Como é que eu vou voar? Como é que eu vou mais longe? Como é que eu vou crescer? Se eu estou cheia de coisas do passado, cheia de peso. Ah, mas então como é que eu identifico o fermento velho? Simples. Seus pensamentos e sentimentos. Pensamento e sentimento. O pensamento e sentimento está em que frequência hoje? Se está numa frequência boa, se você está desde de manhã pensando coisa legal, sentindo coisa legal, é sinal que tem mais fermento bom aí. Você está conseguindo trazer coisas novas para o dia de hoje.
E talvez para a hora de agora, de 1 hora, de 2 horas. Às vezes a gente não sustenta o dia todo. E não dá. Porque a gente oscila. E por que a gente oscila? Porque o ambiente nos afeta. Se começar alguém a gritar lá fora, gritar muito, muito alto, várias pessoas, vocês vão dispersar. Por mais que o ambiente aqui esteja preparado para todos nós. E por que a gente vai dispersar? Porque o sentido foi aguçado. Alguma coisa está acontecendo lá fora. Aí a minha mente começa a fazer o quê? A processar um monte de coisa. Deve ser isso, deve ser aquilo outro. Não é assim? E aí, ao invés da gente ir colocando coisas novas, a gente vai ainda se prendendo em coisas velhas. Quem ainda assiste televisão e vê notícia? Vai mudando esse hábito. Vai mudando esse hábito. Se você não trabalha num lugar onde você precisa saber da notícia, porque você é alguém que vai ter que entrar nesse bolo, para que você está vendo? Você não vai fazer nada. Você não vai conseguir ajudar, você não vai conseguir mudar nada. Aí o que você faz? Você se intoxica com aquele monte de notícia. Fica pensando, maquinando. Aí sai uma pessoa da sua casa, você já pensa. Sai a outra, você vai ter que... Pronto, acabou. Uma pessoa que trabalha nessas condições, ela foi treinada para isso. E ainda assim, ela vai ter que sustentar muitas questões emocionais. Porque não é fácil, não. Você só vai ver coisa horrível. Não tem nada legal. E a mídia faz questão de colocar o quê? Coisa bacana? Eu e você fazemos muitas coisas legais. A gente já apareceu na televisão? Então, vai mudando esse hábito. Vai treinando para que você vá diminuindo. Você assiste, sei lá, de manhã até a noite. Assiste só de manhã. Não faz à noite, não, porque você está levando tudo isso para o seu sono. É um problema. É igual a academia. A gente sabe o quanto é importante a gente fazer atividade física. Evita fazer à noite. Às vezes é muito difícil para a gente, mas evita. Fazer muito tarde. Por quê? Você se agita. Aquilo coloca você lá em cima. Quando você vai deitar, cara, você tá uma pilha, você tá acelerado. Fora a música da academia, o ritmo, coisa para te manter acordado e vibrando e as células. Ok, isso é maravilhoso, mas isso também tem que ter um horário mais ameno. O mais ameno que você conseguir na sua vida. Na sua vida. Eu tenho a minha, você tem a sua. Então, são coisas que a gente precisa ir mudando o hábito. Para quê? Para ir renovando, tirando esse fermento velho e colocando um fermento novo. Se eu preciso fazer massa nova, eu concordo que eu preciso colocar mais coisas boas dentro de mim? Mais coisas boas. Maélia, eu trabalho num lugar horrível, então antes de você chegar no trabalho, bote uma música que vai aumentar a sua frequência. Porque quando você pisar na empresa, vai cair. Porque você já sabe como é o ambiente. Não é inóspito, não é agradável. É a minha casa o problema, então escolhe um canto. Algum lugar, nem que seja no banheiro, para você ter 5 minutos com você. Respirar. E não é para respirar devagar, é respirar forte, inspirando e soltar de uma vez. Soltar mais do que inspirar. Respiração rápida. Para você aumentar a frequência. Porque às vezes o ambiente é tão baixo, você precisa fazer alguma coisa para aquilo aumentar.
Então, mudar hábitos mentais é olhar para o que a gente pensa, mas principalmente para o que eu sinto. Às vezes a questão não está diretamente comigo. Às vezes a questão é indireta, mas me afeta. Às vezes eu fico chateado por uma coisa, uma faísca de pão que caiu na toalha. E aquilo me chateia, aquilo me irrita. Acabou. Você vai ter que recuperar. Não deixa passar. Enquanto estiver sentindo, olha para o que você está sentindo e faz algo para mudar. Não deixa. Porque senão você entra no automático. Você ficou chateado agora que você foi ao mercado. Quando você chegou em casa, você não parou, não pensou sobre isso, não elaborou para resolver. Você continua chateada. Pronto, o filho fez alguma coisa, o marido, qualquer pessoa, acabou o mundo. Você vai estourar naquela pessoa. E não tem nada a ver com a pessoa. Foi algo que você passou lá na rua. Por quê? Porque você não deu atenção. Ah, mas eu cheguei em casa, tinha um monte de coisa. Me dá um minutinho. Ah, mas eu preciso falar. Me dá um minuto. Eu não cheguei bem da rua. Me dá um minuto. Deixa eu me recuperar. Não adianta você ignorar o que você sente. Aquilo vai te perseguir o dia todo. O mês todo, a semana toda, o ano todo. Anos. Séculos. Porque a lembrança que eu tive é pelo menos, pelo meu chute, século 17, 18. Tem tempo, não tem? Ainda está em mim. Então, quando a gente fala dessa renovação do fermento, e quando ele diz já de cara que essas questões são tóxicas e perigosas para o equilíbrio da alma, ele não está exagerando. Ele está falando de algo que a gente precisa olhar agora. Nós estamos no Setembro Amarelo. Para que ele existe? Para que você olhe para a sua saúde mental, para que você olhe para o que você pensa, para o que você sente. Ah, mas eu só senti uma raiva. Se você não olhou nada e aquilo transbordou para outro canto, você não só ficou com raiva, como você transferiu a raiva para alguém. Porque você conseguiu tirar o outro do eixo em alguma coisa. Aí o outro tem que lidar com aquela bola que você passou para ele, aquela batata quente. E assim a coisa vai. Quando você vê, está todo mundo contaminado dentro de casa, por conta de uma situação que você não parou 5 minutos para olhar. Ah, mas Maélia às vezes não passa em 5 minutos. Eu sei, criatura. Eu só estou dizendo que tudo começa com 5 minutos. Se você começa a olhar, você começa a observar. Levou já 1 hora que eu estou com esse trem aqui dentro. E a emoção não está mudando. O que eu vou fazer? Vou aumentar a dose. Não é assim com remédio? Você está sentindo algo, o médico começa com uma medicação. Aí você volta nele e fala, doutor, ainda não melhorei. O que ele faz? Ele aumenta. Ele aumenta a dose. A mesma coisa é para as coisas boas. Se eu quero começar a limpar esse campo mental, esse corpo mental que vai comigo, volta para a espiritualidade, o que eu tenho que fazer? O que for necessário para limpar. O Haroldo uma vez falou, reza o dia inteiro, até passar. Mas a gente não faz. Porque aí a gente se distrai com várias outras coisas. Quando o mais importante é a sua saúde mental, para o seu equilíbrio. Porque é você que não está crescendo. É você que ainda está com raio do fermento. Quem é que vai ter que lidar com essa história? É você. Então é melhor que seja logo, não é? Não é melhor que seja logo? É melhor que eu vá dando conta do tamanho dessa quantidade de fermento velho que tem aqui, para que eu vá limpando.
Ah, Maeli, tentei o dia inteiro, não consegui. Continua no dia seguinte. Acorda, faz suas orações, tira o seu momento. Ah, mas eu não tenho tempo. Acorda mais cedo. É você. É para você. Se fosse para cuidar de alguém, você acordaria mais cedo? Você acordaria. Porque se há uma coisa que a gente colocou bem na nossa cabeça é amar o próximo. Aí eu vou fazendo. Só que isso não é amor. Eu estou querendo compensar. Eu estou querendo pertencer. Não necessariamente eu estou amando fazer aquilo ali. Eu estou ganhando alguma coisa com essa ação. O agradecimento, um tapinha nas costas. Fulano da família que vai dizer, nossa, olha como ela é incrível. Larga a vida dela para cuidar do fulano. Alguma coisa eu estou querendo. E é essa clareza que a gente precisa ter. O que eu estou querendo com essa ação? É realmente de dentro de mim que está partindo essa vontade? Ou eu estou fazendo para agradar? E agradar quem e por quê? E aí eu estou me desagradando? Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de dizer não? Aqui ninguém tem, né? Todo mundo fala não com muita tranquilidade, não é verdade? É exatamente isso. Por que você não diz não, criatura? Porque você quer agradar. Você quer ficar bem com as pessoas. A gente tem pavor de se sentir ignorado, rejeitado. E às vezes o outro não está fazendo isso. Mas a gente acha que se a gente não fizer, a gente vai sofrer isso. Então a gente precisa olhar para essas emoções que estão o quê? Descompensadas. A Joana diz que a gente tem que ter essa oscilação, ela é saudável. Só que eu tenho que entender se essa oscilação não está demais. Senão eu entro numa crise de ansiedade, num burnout, numa depressão e assim vai. Por quê? Porque eu não olhei para o fermento que está velho. Aonde? Na minha mente. Eu continuo ruminando aquelas coisas. Sabe? Passou 20 anos e eu ainda lembro do fato. Que triste. É assim que é. É assim que a gente faz. Mas você fez aquilo naquele dia. A pessoa diz, eu nem lembro. Mas você registrou até a roupa da criatura. Você sabe tudo que aconteceu naquele dia. Porque emocionalmente você ficou de fato afetado. Ninguém está dizendo que você não possa ficar. A gente só está dizendo que quanto mais você empurra esse trem, mais vai dar ruim lá na frente. Porque você vai voltar a reencarnar e vai ter que olhar para além das outras, antes dessa, essa também. Olha, não é melhor já começar agora? Já que você estava preparado para estar aqui? Ou alguém acha que não estava preparado e alguém mandou errado para cá? A gente veio com um planejamento para dar errado ou para dar certo? Certo. Para dar certo. Para ser feliz ou para viver sofrendo? Para ser feliz. Então, o que depende de você? Depende de você renovar esse fermento. Renovar essa mentalidade. Por isso que hoje se fala tanto de mentalidade, porque estamos necessitados de renovação mental. E por que estamos necessitados? Porque estamos numa pandemia emocional. Não se iludam. Quem trabalha com desenvolvimento humano e mente sabe o que eu estou falando. Não tem ninguém plenamente saudável nesse momento. Todos nós estamos precisando olhar para alguma questão. E aí você tem que identificar qual é a sua. Ah, Maélia, eu fico com muita raiva fácil. Eu me irrito muito fácil. Tem que olhar para isso. Tem que olhar para isso. Ah, eu não consigo verbalizar o que eu sinto. Tem que olhar para isso.
Por que agora a gente tem uma lei colocando nas empresas a questão da saúde mental? Isso não é em vão, meus queridos. Não se iludam. É a espiritualidade tentando nos empurrar para esse lugar de olhar para nós. Senão a gente não vai conseguir fazer a transição. A gente vai colapsar antes. Antes. Então pensa que você está tendo uma grande oportunidade de ir limpando essas questões. Nunca se estudou tanto sobre isso. Ah, eu não conheço ninguém. Vai para o YouTube, vai pesquisar, vai olhar, vai escutar. E ver que técnicas você pode usar. Tem mudra, tem mantra, tem oração, tem meditação de tudo que é jeito. Tem um monte de coisa que você pode fazer. A questão é, aí a gente volta ao início, à página de início. Você quer? O quanto você quer? Para que você quer e por quê? Se você acha que está bem vivendo assim, no automático, você vai passar mais uma experiência vivendo coisas automáticas. Porque a matéria não muda muito, tá? Hoje em dia a gente tem arranha-céu, na época de Jesus não tinha. Mas já tinha ladrão, já tinha situações difíceis, iguaizinho a gente tem agora, não é verdade? Então, mudou o quê? A estrutura. Não tinha internet, hoje eu tenho. Mas as situações do cotidiano continuam as mesmas, iguais. Então, se eu não começar a mudar, a renovar, é como ele falou, é tóxico e perigoso. Algo que é tóxico e perigoso, eu deveria estar perto? Querer estar perto disso? Não. Eu deveria estar querendo arrumar um jeito urgente para me ajudar a lidar com essas encrencas. Mas não, a gente vai empurrando com a barriga, empurrando, até que chega uma hora que o nosso corpo não aguenta. Já ouviram aquelas questões? Se você não para, o corpo te para? Então, antes que o corpo te pare, por qualquer questão que você tenha, começa um trabalho de limpeza. Isso você pode fazer em casa, não custa nada. O que vai custar? O seu querer, a sua força de vontade para fazer isso. Porque você vai ter que se autoanalisar. Ah, Maeli, a coisa é muito difícil, é muito grande, então procure alguém que possa ajudar. Sentiu que não dá para ir sozinho? Procura alguém que possa ajudar. O que não dá é para você fingir que não tem. E é isso que está nos adoecendo. Quando a gente começa a ver, cara, já tentei esse jeito, já tentei aquele, já fiz isso, já fiz... Não consegui. Vou a um especialista, alguém que possa me orientar, que possa me ajudar. E não é vergonha fazer isso. É um ato de amor, de equilíbrio. Porque se você deixar como tá, você vai ter quaisquer situações que a gente não precisa ficar falando, mas que todos nós sabemos. Então a gente precisa olhar para isso. E não se iludam. Tem gente cuidando de gente que está doente. Porque a coisa não é tão simples assim. Estamos mexendo com camadas profundas. Como é que eu vou ter um planeta regenerado se os habitantes desse planeta não estiverem comprometidos com essa renovação? Com essa regeneração? Não há como. Não tem espaço. Então, ou a gente faz agora, ou a gente faz agora. E para quem trabalha numa mesa mediúnica como eu vou dizer a vocês, é muito melhor a gente tentar fazer logo. Porque quando a gente se despir desse corpinho e a consciência vier à tona, você vai querer fazer e não vai conseguir muitas vezes. E aí vai levar um tempo. Vai levar um tempo para os amigos espirituais te auxiliarem para você conseguir. Mas ainda assim, você vai precisar querer, ter força de vontade. Não basta só
ter alguém para te ajudar, você tem um mentor. E você está aí todo enrolado. Então não basta ter alguém do lado, você precisa querer. Se você não quer, o que ele pode fazer? Nada. Não pode fazer nada. Porque existe uma lei que ele não pode violar, que é o seu livre-arbítrio. Quando você disser, eu quero ajuda, eu quero saber, foi por isso que eu lembrei. Eu quero saber por que eu tenho esse comportamento. Então, você quer saber, minha filha? Espera aí que eu vou te mostrar só uma cena. Pronto, agora você já entendeu por que você tem esse comportamento. Quando a gente quer, quando a gente se empenha para, as respostas vão começar a vir. Mas se você não abre a porta, como é que vai entrar? Se ele não pode arrombar? Então começa a pedir ajuda. Eu quero começar a olhar para essas questões. Por que eu tenho sempre esse comportamento? Quando essa situação acontece. Eu queria ser mais serena, mas não consigo. A resposta vai vir. Se você estiver atento para observar. Então não tem jeito. Não tem jeito. Eu queria trazer uma coisa leve. Não dá. Não é momento de leveza. É momento de trabalho. Se eu pego isso como um trabalho, como uma responsabilidade, eu vou assumir esse lugar e vou fazer acontecer. De alguma forma, vai surgir a resposta. Mas a gente fica achando que não vai dar, que não isso, que não aquilo, não olha, não sei o quê. As coisas vão passando, os dias vão passando, o ano está quase acabando e você não olhou. E continuou tendo as mesmas questões, é só olhar. Eu não preciso que você me conte a sua história. É assim se a gente não olha. As coisas se repetem para que a gente olhe. Mas quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É para ver se você enxerga o problema. Enxergou já o problema? Agora anota esse troço e vai trabalhar em cima dele. Pronto. Vai trabalhar algumas vezes, vai trabalhar pro resto da vida, vai. Esse é o seu trabalho como espírito. Se aperfeiçoar, você não vai parar. Mas você precisa começar. Então, vamos aproveitar esse ensejo de um mês novo, de primavera, de nascimento, de coisas boas, para que a gente ganhe gás para ir. É isso que Jesus está esperando. Que você se responsabilize por você. Ele não quer que você faça 1000 obras de caridade. Ele não quer que você saia doando um monte de dinheiro. Não, ele só quer que você cuide de você. Se você cuidar de você, já está ótimo, porque você não está dando trabalho para ele. Você está sendo um colaborador dele. É outra coisa. Porque aí você vai ajudar o colega. Você se ajudou, entendeu? Agora você pode estender a mão. Cara, você já começou a olhar para isso? Você está me falando aí das suas coisas? Você já foi olhar? Pô, depois que eu comecei a olhar para mim, eu melhorei. Faz a mesma coisa. Ó você sendo agente de transformação. Então, é esse incentivo que eu quero deixar para vocês. A responsabilidade é de vocês. Deus não quer outra coisa senão que você cuide de você e cuide bem para que você seja feliz. É isso. O resto está posto. Você não precisa mais criar as aves, o mar, a natureza. Não, ele deixou tudo pronto. Agora vai. Constrói você, que é isso sim. Isso ainda está em construção. Aí você precisa fazer a sua parte. Tá bom? Então, vamos nos comprometer para que a gente possa, de fato, ter uma vida melhor. Ainda tem muita coisa para a gente viver até o fim do ano. Então, não perde o ânimo. Começa a fazer em você para transformar a sua volta. Uma ótima noite para todos. Fiquem bem. Encarem isso como um incentivo, hein? E não como uma bronca. Mas é porque às vezes a gente precisa, senão a gente não sai do lugar. Ok? Beijo grande no coração de todos. Maeli, como sempre,
traz assim grandes reflexões profundas, e essa foi uma bela sacudida, né? A gente está em setembro, então a gente tem 120 dias aí para melhorar, mais ou menos, né? E é olhar para dentro, naquilo que você sente, para você perceber o que você precisa melhorar. Se tiver várias coisas, vai uma sugestão. Pega umazinha, começa com uma, pequenininha. Porque aí você se automotiva, e você sabe que você é capaz, aí você vai vendo outras coisas. Né? Porque o autoconhecimento ele é de extrema importância, porque às vezes a gente sente raiva, ciúme, tristeza, mas como a Maeli falou, não quer olhar, mas você tem que olhar para dentro de você, para você poder entender. Eu estava fazendo um estudo que eu vou fazer um trabalho sexta-feira, e tem uma pesquisa do INSS de 2022, tem centenas e milhares de pessoas afastadas do trabalho, milhões mesmo, com depressão, ansiedade, burnout, síndrome do pânico, né? Então, aí resolveram também olhar para isso e criar aí essa questão da saúde mental. E a gente está no mês, que é o Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Um lugar muito interessante que dá ajuda é o CVV, né? É ligar para o CVV, conversar, tem pessoas 24 horas por dia lá à disposição para ouvir, somente para ouvir, né? Então, nós vamos encerrar essa primeira parte. Agradeço nossos amigos internautas que vão ouvir, repito e peço para que compartilhem esses estudos, para que mais pessoas possam se beneficiar. Agradeço mais uma vez a nossa querida Maeli por brilhante explanação, e uma boa noite para todos.